Pessoal, notícia bomba quentinha do forno aqui para vocês. Olha só, se preparem, porque essa não tem como deixar vocês de fora. Vamos falar sobre a possibilidade do impeachment do Lula. Pois é, assistimos aí o impeachment da Dilma Rousseff, agora podemos assistir um novo impeachment que se trata do governo Lula, gente. O que aconteceu, Ana? Olha só, a cada dia que passa, o governo Lula mostra sua verdadeira face, né? Após sucessivas tentativas de burlar benefícios dos idosos, dos deficientes, dos mais necessitados, né? Sua popularidade despenca e até seus aliados já ameaçam pular fora do barco. Eu vou explicar tudo em detalhes para vocês, mas só para vocês entenderem, resumindo, o primeiro golpe se trata da redução de custo que iria prejudicar os idosos e as pessoas com deficiência. O governo Lula apresentou um projeto de lei no final do ano passado que gerou um desgaste muito grande dentro do governo petista, que pretendia excluir pessoas com deficiência leve do BPC Loas, cortando um direito básico de quem mais precisa. Não satisfeito, ele ainda quis limitar o benefício a apenas um por família. Aqueles idosos que são o casal, os dois recebem BPC, apenas um ficaria recebendo. Aquela mãe de filhos autistas que recebe 2, 3 BPC, iria receber só um. Então iria destruir a vida de muitas famílias de baixa renda que hoje recebem 2, 3 benefícios, e iria cortar o benefício, sendo que a qualidade de vida da pessoa já foi adaptada ao benefício assistencial. Isso, gente, significa que milhares de brasileiros ficariam desamparados, inclusive idosos, né? O governo ainda cogitou, dentro do idoso, que não basta a idade para receber BPC, dentro do projeto apresentado na Câmara ano passado para corte de gastos. O idoso tinha que provar, eles iam passar por uma avaliação um pouco mais rigorosa e provar que realmente não tem condição de trabalhar. Porque a idade não é um limitador talvez sozinha não seja um limitador de impedir você de trabalhar. Olha isso. Então, um benefício que deveria facilitar o acesso da população a ele, o governo iria dificultar o acesso ao benefício, né? Já não basta o pente fino que ele está fazendo, cortando o benefício de pessoas que moram em área rural, que não têm acesso à internet, que estão sendo pegas de surpresa, né? Aí o governo vem com essa apresentação. E o pior, né? Eles cogitaram até desvincular o LOAS do salário mínimo, jogando aí os beneficiários para um pagamento miserável, igual o caso do Bolsa Família. Então isso pegou mal. Entidades em defesa da pessoa idosa, da pessoa com deficiência foram nas mídias, se rebelaram contra o governo, a população, e isso fez o governo ter que mudar o seu próprio projeto no final do ano passado para reverter essa imagem negativa e deixar o LOAS como estava. A única mudança que ele fez é obrigar o LOAS a fazer cadastro biométrico, atualização do cadastro único a cada 2 anos e cruzamento de dados, né, mensalmente, para pegar quem está fora da regra e cortar o benefício. Então ele fez algumas atualizações, mas todas essas limitações que ele queria ao reduzir custo, prejudicando os idosos deficientes, ele teve que tirar. E aí no acordo que fez com o Congresso, ele fez um acordo que aprovando a proposta do LOAS, né, e da redução do salário mínimo, que ele disse que não ia mexer, e mexeu, porque o mínimo já é mínimo, gente. O mínimo já é mínimo. O próprio Dise divulgou agora o salário de janeiro, R$ 7.080. R$ 7.080 é o salário mínimo ideal para bancar uma família no Brasil de 4 pessoas, onde 2 são adultos e 2 são crianças. E o salário mínimo está 1.518. Então, ele mesmo criou a política de valorização do salário mínimo em 2023, né? Ele mesmo aprovou, falando, não, o salário mínimo precisa de, além de correção de inflação, precisa de aumento real, então vamos considerar o PIB, né, para poder aumentar o salário mínimo. Aí, quando falou em corte de gastos, ao invés de reduzir os gastos do seu governo, os gastos da Janja, sabia que a Janja tem um site que um deputado da oposição criou, um perfil nas redes sociais, chama Janjômetro. O Janjômetro é para mostrar os gastos da primeira-dama, que são absurdos, gente, absurdos. Então, para bancar o luxo dela, para bancar o luxo dele, para bancar o luxo dos políticos, não só do Lula que eu estou falando de todo o Congresso, deputados, senadores, parlamentares, eles não cortam. O corte de gasto é sempre do mais pobre, então foi lá focar o BPC, que é o mais idoso, o mais com deficiência, em situação miserável. Aí depois, não contente, foi mexer com o salário mínimo, o mínimo já é mínimo, foi lá, não, tá ganhando demais, o salário mínimo é o problema do Brasil. Salário mínimo é o problema do Brasil. Foi lá e fez corte
no salário mínimo, limitando, reduzindo ainda mais o valor do salário mínimo, desfalcando ainda mais a equiparação salarial, a qualidade de vida dos brasileiros. E aí, gente, segundo golpe, os vetos vergonhosos contra os mais frágeis. O Lula vetou, para quem não sabe, Câmara e Senado aprovaram um projeto de lei que equiparava diabetes tipo 1 à deficiência, porque muita gente com diabetes tipo 1 não tem condições de trabalhar, foram lá solicitar o LOA, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas por diabetes ser doença e não deficiência, o INSS nega. O que aconteceu? O Congresso aprovou, então, que deveria equiparar esse tipo de doença, deficiência, devido às consequências que ela traz na vida social da pessoa. Aí, aprovou. O que aconteceu? Quando chegou no Lula, o Lula vetou. Agora cabe ao Congresso. O Congresso está com mais de 80 vetos do Lula para avaliar, agora com a volta do recesso parlamentar. Mas aí o que aconteceu? O Lula vetou, negando direitos para quem sofre diariamente com essa condição, criando empecilho para que essas pessoas consigam direitos igual as pessoas com deficiência. Como se não bastasse, tudo que é pro aposentado ele está vetando. Sabe o que mais o Lula vetou? Ele também vetou outro projeto que Câmara e Senado aprovou, que é o projeto que estava previsto para pessoas com invalidez permanente, que recebe aposentadoria por invalidez, BPC-LOAS por invalidez, fossem dispensadas da perícia médica obrigatória a cada 2 anos, porque você já passa pela primeira perícia para ver se sua invalidez é permanente ou não, para você receber o benefício. Tanto que a aposentadoria por invalidez já diz tudo. Você está inválido permanentemente. Invalidez permanente. Não é reversível. Não tem, hoje eu estou inválido, amanhã, glória, né? Não tô mais. Não tem isso. A invalidez é permanente. O BPC-LOAS é a mesma coisa. Tem pessoas que têm deficiência que é permanente, é irreversível. Mas o governo insiste que a cada 2 anos vocês continuem passando por perícia. Ele alegou que com o avanço tecnológico, daqui 2 anos tudo pode mudar e pode surgir na ciência, na medicina, situações que reverta a sua causa. Então não vai deixar de passar porque não vai ficar pagando benefício para você, sendo que é possível reverter a situação. Olha a mentalidade do governo, como se ele investisse o suficiente na saúde para trazer essas tecnologias. O Brasil é super atrasado em avanço tecnológico e medicina. Então, gente, o governo Lula foi lá e vetou. Ele falou, vai continuar passando em perícia sim, vai fazer as pessoas se deslocar sim a cada 2 anos, cortar benefício sim. Então, isso significa que pessoas com doenças irreversíveis, deficiências irreversíveis, precisarão continuar passando pelo humilhante processo de comprovar que ainda estão inválidos. Aí, o governo Lula veio e fez o que mais de estrago ele fez? Taxou tudo, taxou tudo. Primeiro foi a tentativa de votar com o seguro obrigatório para veículos. Quem aí se lembra? Ia ser a partir de 1º de janeiro o seguro obrigatório, junto com o licenciamento, né? Você ia ter que fazer o seguro obrigatório e pagar. É um absurdo que só encheria os cofres do governo. Mas repercutiu mal, o governo foi lá e revogou a lei do seguro obrigatório de veículo. Então você não precisa pagar o seguro obrigatório. Ia pagar a partir de 1º de janeiro. Pegou mal, o governo tá desgastado, gente, de uma forma que vocês não estão entendendo. Ele teve que voltar atrás, ele reverteu a lei, ele revogou, tá no Diário Oficial da União. Aí o que aconteceu? Depois ele falou, não, vou espionar a conta bancária de quem movimenta de R$5.000 para cima por mês, sob pretexto de combater sonegação. O que aconteceu com esse negócio de espionar a conta bancária e da Receita Federal monitorar as contas bancárias de quem movimenta 5 mil via Pix? Teve que revogar, porque pegou mal, de novo, todo mundo criticou, o Brasil se revoltou, foi lá e revogou a lei. Agora, não parou por aí não. O governo Lula é o governo que mais taxou impostos em tudo, encareceu tudo. A gente está num cenário que é pior do que no da pandemia em questão econômica. E olha que a pandemia lascou tudo, comércios fecharam e tudo. Agora com tudo aberto, sem pandemia, a gente está pagando o preço mais caro do que antes. Então ele taxou produtos da Shein, da Shopee, da AliExpress. Por quê? Porque ele incluiu, além de votar com o imposto ICMS, criou um imposto de importação, né? Agora em março vai aumentar o ICMS dos estados. Então, assim, fez o preço de tudo subir, prejudicou quem? Pequenas empresas que compram produtos de fora que é mais barato para vender e os consumidores. Então, a vida do pobre ficou ainda mais cara. Por isso que ele está desesperado com o negócio do cashback, da reforma tributária, porque já lascou em questão de salário, o preço de tudo está aumentando.
que vai fazer? Como que as pessoas vão sobreviver, né? E teve aí o corte na área da saúde, na área da educação, mais sofrimento para o povo. A gente viu aí essa semana no jornal hospitais usando furadeira doméstica para operar pacientes, situação ortopédica. Por quê? Porque é mais barato, como a verba está curta, o governo manda dinheiro para os hospitais, tem que comprar produtos que não são adequados, que inclusive foi proibido pela Anvisa, porque não tem, os médicos têm que improvisar. Olha só, então cortando a área da saúde, mas aí o Lula ficou doente, ele foi pro SUS? Nunca, né? Nunca, ele só vai para o hospital chique, é Einstein, é só hospitais que tem os médicos mais renomados, os mais caros do país. A mulher dele fica doente, vai pro SUS? Não. Família dele, amigos, parentes vão pro SUS? Ninguém tem coragem de usar o SUS, né? Desses políticos. E aí não vem com historinha de que é porque, não, o SUS já tá sobrecarregado, para que eu vou sobrecarregar mais? Não vem com essa historinha fiada que não cola, não. É porque sabe que o SUS não tem condições de atender. Mas deixa a população na miséria e ainda corta o orçamento da área que já tá ruim, afetando hospitais, consultas, remédios, farmácia popular. E quem é que sofre com tudo isso? O pobre, né? E aí, gente, enquanto isso, os aliados políticos continuam com suas regalias milionárias. E o que está acontecendo? O Brasil está ficando mal visto no mundo. Com essa gestão desastrosa, os investidores estrangeiros estão fugindo do Brasil. Olha o dólar às alturas, como que tá, deixando nossa economia fragilizada. Os preços só aumentam, desemprego assusta. E agora os aliados históricos de Lula já não o querem mais por perto. Por isso estão cogitando, gente, a possibilidade de uma saída que até a esquerda tá vendo com bons olhos, de que para não ficar pior do que tá, um impeachment do Lula sair. Talvez seja até uma estratégia da própria esquerda. Por que isso? Porque tá manchando demais a imagem não só do Lula, mas de toda a esquerda, de todo o partido. E o Brasil tá ficando mal visto. Então o governo tá ruindo e os aliados começaram a abandonar o barco. Porque sabe que se ficar junto, ninguém se reelege mais no próximo ano. Então partidos como MDB, PSD, União Brasil já demonstraram insatisfação e alegaram que podem não apoiar Lula em 2026 devido à estratégia mesmo partidária. Políticos como a própria Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira também já fizeram críticas abertas ao governo. A própria base do governo está rachando. Eu trouxe aqui alguns casos de vereadores, deputados que estão migrando de partido, saindo do PT, abandonando o barco. Então o clima é de desgaste total. E agora estão enxergando a possibilidade de um impeachment. Com tantos escândalos, traições, fracassos, cresce a possibilidade de um impeachment contra o Lula. E eu quero saber o que vocês acham. Vou até trazer a matéria para vocês que trata desse assunto. Oposição pede impeachment de Lula por irregularidades no pé de meia. Uma das situações que eles estão usando para poder provocar esse impeachment é a respeito de pedalada fiscal em relação ao programa Pé de Meia, que segundo os deputados violam a Constituição. Mais de 130 parlamentares já assinaram o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, agora com o retorno do recesso parlamentar e eleição das presidências da Câmara dos Deputados e Senados, o documento que recebeu mais de 130 assinaturas ainda precisa de mais assinaturas para poder avançar. O pedido acusa Lula de crimes de responsabilidade de execução do programa Pé de Meia, ganhou força após decisão recente do Tribunal de Contas da União, que é o próprio TCU, deu aval à medida cautelar que determinou o bloqueio de parte dos recursos destinados ao programa. Então quem recebe o Pé de Meia, talvez esse mês pode nem receber o depósito de R$200 mensais por causa dessa treta. Vocês estão entendendo a gravidade? Então o documento destaca que o programa, criado para incentivar financeiramente estudantes do ensino médio público a finalizar os estudos, foi instituído sem previsão orçamentária, gente. O governo tentou fazer uma manobra, igual aconteceu na época da Dilma, que fez manobras, né, para poder pagar o benefício, que é um benefício de cunho eleitoreiro, segundo alguns deputados da oposição. Então, o que aconteceu? Eles usaram um fundo que não poderia ser usado.
O PED 6, por ser programa de transferência de renda, pela lei no Brasil, precisa estar em orçamento aprovado e não estava. Então o governo começou a pagar desde o ano passado sem previsão orçamentária. Então isso é uma irresponsabilidade fiscal e é motivo para impeachment. Então é isso que eles estão alegando. A gente vai acompanhar agora nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Deputados estão pedindo uma CPI para analisar o programa, né? A decisão de dar prosseguimento à denúncia caberá ao novo presidente da casa, deputado Hugo Mota, do Republicanos, então a gente vai acompanhar. Mas o PED 6 foi parar no TCU, o tribunal voltou a testar os limites de sua competência cautelar e bloqueou o dinheiro de repasse do programa. Então o governo está numa situação bem crítica, a gente vai acompanhar e em breve eu trago novas informações para vocês. Então é isso, comenta aí o que vocês acham, obrigada pelo carinho, um beijo, se cuide e até mais.